Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Ó Senhor. Você pode aplaudir com toda alegria o Santo Evangelho. Vamos nos sentando e cantando. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Canta, só você. Batiza-me, batiza. Pois minha alma sedenta está. Quem tem sede, canta. Pois minha... Ergue seu braço e pede, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. 2:30 da madrugada, mês de julho, um frio terrível. O farmacêutico daquele lugarejo que morava em cima da farmácia, no segundo andar, começou a escutar um barulho terrível. A farmácia antiga, daquelas portas de aço. Quando ele abriu a janela, aquele frio terrível, ele de gorro, ele viu 3 homens desesperados, que davam soco na porta da farmácia e berravam: farmacêutico, abre a porta, pelo amor de Deus. E ele disse: espere que eu já vou descer, vou botar roupa, está muito frio. Anda logo, abre a porta. Ele desceu com muito custo, muito sacrifício até achar a chave, a corda, as remelas estão grudadas assim, os olhos não... Achou, foi um esforço danado, abriu a porta, que foi rolando. Entrou para dentro do balcão, acendeu a luz e falou: pois não, qual é os remédios que vocês estão precisando? Eram 3 bêbados.
Nós não queremos remédio, não. Houve uma discussão entre nós. Então nós viemos aqui que nós queremos pesar. Para saber qual é mais gordo. Hoje nós corremos esse risco de bêbados do Espírito virmos a esse acampamento de 3 dias para representar cada um dos 3 bêbados e só dar uma pesada e não levar em nós e conosco o remédio que dá a vida, que o próprio Cristo veio nos trazer. Isso que a liturgia de hoje chama a eterna redenção. Eu estou na mão hoje com a liturgia diária. Esse livrinho está na mão de todos os padres, bispos e grande parte dos católicos, se não nessa versão, em alguma outra. E eu acho quase que impossível um leigo, um padre ou um bispo celebrar essa missa da solenidade de Pentecostes, nem que fosse sozinho, e chegar ao final, continuar sendo a mesma pessoa. E negar a necessidade absoluta que a igreja está hoje pedindo, repito, da primeira à última oração dessa solenidade. A Igreja Católica hoje, no mundo inteiro, em quase 2.000 línguas, as orações são absolutamente as mesmas. Está pedindo desde a primeira até a bênção final que é própria hoje, passando pelas leituras, pelo salmo e pela sequência. A igreja está dirigindo a Deus um pedido de que ela seja plenificada com os dons e os carismas do Espírito Santo. No mundo inteiro hoje, a igreja rezou a mesma oração que o Padre Jonas, que preside essa Eucaristia, fez também como oração de coleta: derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, now, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Essa mesma oração, com outras palavras ou adaptada ao momento apropriado, a igreja pede hoje na oração sobre as oferendas: ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade, toda, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre, toda a verdade. E entregue as gravações das fitas para qualquer teólogo, para qualquer pessoa, qualquer exegeta, qualquer doutor em teologia, e eu gostaria que ele provasse que alguma coisa que foi falada aqui está errada. Se não é toda a verdade que a igreja está nos ensinando hoje. Pode levar. É o que a igreja hoje vai pedir no prefácio de Pentecostes, para levar à plenitude os mistérios pascais que o Padre Jonas pregava de manhã. Derramastes hoje, e o hoje também entre vírgulas, é hoje, no dia de hoje.
o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas, desde o nascimento da igreja. É Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão nós transbordamos de alegria pascal. É hoje. A oração depois da comunhão: ó Deus, que enriquecestes a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes. Conservar é não deixar estragar. Lá no Sul as mulheres fazem muita conserva. Antigamente tinha as fábricas de conserva, de doce, de marmelada, de goiabada. Mas conserva também aqueles homens que trabalham na beira da estrada, limpando a estrada, os conserva. Eles estão lá com enxadão, enxado. Está certo o quê? Vocês levantam o enxadão para dar uma enxadada. Apitou 4 horas, ele põe para dar. Para não perder o galeio e ter que dar uma enxadada a mais. Conservar significa guardar com muito cuidado. Quando a senhora faz aquelas conservas, a gente chega naquelas casas, por exemplo, Betânia em Curitiba, Silvinho faz um monte de conserva. Então põe naqueles vidros, aí amarra lá não sei com o que, põe um arame na tampa, depois põe lá em banho-maria para dar sair o gás. Aquilo conserva 1 ano. Para conservar tem que saber conservar. Uma vez um padre me levou na cidade de Toledo, na Espanha. Eu estava ajudando a montar uma faculdade muito importante na minha congregação. Então o padre achou que eu era importante também. E aí ele me levou num restaurante muito chique. Restaurante de alto nível. Lá tinha aquele vinho que o padre queria derramar na missa ontem. Aquele vinho caríssimo. O garçom perguntou: posso trazer a carta do vinho? Eu nem sabia que vinho escrevia carta para gente. Aí falou: puede. Aí trouxe a carta do vinho e pôs o óculos. Escolheu o melhor. O homem veio com aquele vinho. Quando ele chegou na mesa, o padre apontou para mim. Eu era o mais importante ali. O garçom tirou a rolha e entregou para mim. Eu olhei na cara daquele padre. Falei: isso aqui vai ofender eu aqui. Eu estava bem, não estava com nenhum problema, né? O que era para eu fazer com aquela rolha? Aí eu olhei para o padre, né? A gente tem muito finesse para disfarçar, né? Quer esquecer? Aí ele deu o sinal. Cheira. Então, eles dão a rolha para a gente, primeiro, para você cheirar. Sentiu? Porque o vinho é a bebida completa. Por isso que faz tim-tim no copo. Porque o vinho, sendo completo, ele atinge todos os sentidos da pessoa. Você vê o vinho, se com a mão, você pega no copo, na taça. Você sente o paladar aqui nas laterais da língua. Vinho ruim é aqui no meio da garganta. Você sente o cheiro. E para completar, para escutar, faz tim-tim. É completo. Então a primeira coisa, você pega a rolha para... Que cheira. Muito bom, beleza. E a segunda coisa é para você olhar. Porque a rolha tem que estar molhada. Porque o enólogo é quem estuda e conhece e aprecia vinho. O enólogo, ele olha e sabe, o vinho tem que ser conservado deitado. Não pode ser em pé, senão a rolha resseca e evapora. Tem que ser deitado, que aí mantém a umidade da rolha, está sempre fechado. Conservar. Olha, gente, para conservar vinho tem cuidado. Um dia em São Paulo, um homem me reconheceu, me chamou para ver o supermercado dele lá em São Paulo. E aí, como padre, ele achou que eu era especialista em vinho.
Ele me levou na adega do supermercado. Quando você vai entrando na adega do supermercado, tem um trem quase igual esse, que de vez em quando faz uma xeringada aí. O tempo todo é uma cortina de ar-condicionado. Quando você entra lá, parece que entrou na geladeira. Para conservar o vinho, olha o cuidado que tem. Como é que nós estamos conservando o Espírito em nós? Está pedindo hoje. Conservai a graça que lhe destes, para quê? Para que eu tenho que conservar essa graça que a igreja está pedindo hoje? Escute, isso aqui é a oração oficial da igreja, não é do livro de Padre Carismático. Todos os padres, até aqueles que hoje estão felizes da vida por vestir vermelho, hoje tem que rezar: conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo. Cresçam. Mas o Espírito Santo já não é pleno. Como é que algo que já é pleno pode crescer? Da parte de Deus é sempre pleno, mas tem que crescer a minha e a sua parte. É a plenitude de Deus. E para não ter dúvida, a bênção final da missa começa hoje evocando: Deus Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Hoje a igreja está rezando, e eu rapidamente retomei as orações fixas da Santa Missa, em todas as línguas conhecidas do mundo. Todas as línguas, igualzinho está falando aqui na primeira leitura hoje. Essa leitura hoje foi lida em todas as línguas conhecidas do planeta. Aliás, é o único livro traduzido em todas as línguas conhecidas, é a Bíblia. Em todas as línguas hoje foi pedido que se realize no povo cristão hoje os mesmos prodígios, as maravilhas que operastes no início da pregação dos apóstolos. E que maravilhas foram essas? Esses milagres que nos foram relatados e testemunhados aqui entre nós. Ou será que isso aqui é só para ser uma teoria, uma lembrança? Parece que para muitos é. Vamos recordar, vamos relembrar aquele tempo, olha como foi bom. Não! A igreja celebra não uma lembrança, ela faz memória, é mistério que se celebra. Na Eucaristia nós revivemos a plenitude dos dons do Espírito. Mas então surge novamente a mesma pergunta que já está encafifando os nossos ouvidos e corações ao longo desse acampamento. Se nós temos tanta clareza, e a igreja tem clareza de oração, se nós temos tanta clareza da palavra, as leituras falam com todas as letras possíveis e imagináveis. Atos dos Apóstolos fala: todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar todas outras línguas estranhas, aquilo que o Paulo VI nos recordava. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O Salmo pede: enviai o vosso Espírito, Senhor, renovai a face da terra. São Paulo aos Coríntios: há diversidade de ministério, de dons, mas é o único Senhor que age. A cada um é dado uma manifestação. Manifestação quer dizer que se manifesta, que dá de ver, é visível, é palpável, do Espírito Santo em vista do bem comum. Batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos bebemos de um único Espírito. A tradução que foi lida falava que nós ficamos impregnados desse mesmo Espírito, que entra em todas as nossas veias e artérias. E o Evangelho, Jesus, mais uma vez ressuscitado, aparece no meio da igreja reunida. E graças a Ele
Eles estavam com as portas fechadas para os judeus, mas não estavam com as portas fechadas para Jesus, e Jesus pôde entrar. Então, meu irmão, minha irmã, feche a porta da sua vida para quem quer que seja, menos para Jesus, que se ele chegar lá, pode ter certeza, vai acontecer batismo do Espírito Santo. E parece-me, das duas uma: ou Jesus ou nós estamos errados, ou ele estava errado ou nós estamos errados. Porque parece que a morte de Jesus afetou o seu cérebro, ou não prestar atenção no Evangelho. Ele falou um trem aqui, ele não devia estar no juízo perfeito quando falou. Talvez a dor ainda era grande, ele mostrou a mão e o lado. Para mostrar o lado, ele deve ter levantado a túnica, os discípulos até estranharam. Como é que ele mostrou o lado dele? Talvez tenha afetado a cabeça dele. Porque Jesus diz assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Sabe que ele estava certo das ideias quando ele falou isso aqui? Como o Pai me enviou, significa do mesmo jeito o quê? O Pai me enviou, agora eu vos envio. Será que Jesus estava no seu uso perfeito da razão? Humanamente, gente, não estava. Porque pensa bem, ele foi enviado pelo Pai, pelo excesso de amor do Pai, para salvar a humanidade, para redimir a humanidade. E agora ele está passando a bola para nós. Como meu Pai me enviou, do mesmo jeito que meu Pai me enviou, agora eu vos envio. Sabendo quem nós somos, e ainda assim ele nos enviou. Mas esse texto não pode ser lido fora do contexto, porque quando um texto é lido fora do contexto, ele vira pretexto, e isso é perigoso. Essa ordem de Jesus, que foi ele que falou, eu não teria essa coragem de falar, que nos assemelhou a ele, não falou? São João chega depois a escrever, alguns anos mais tarde, Jesus dizendo que vocês vão poder realizar as mesmas obras que eu realizei e ainda maior. Ao falar isso, ou Jesus não estava no uso perfeito da razão, ou ele está nos dando os elementos que nós precisamos para que isso aconteça. E eu prefiro ficar com essa opção, para que nós possamos cumprir essa missão. Qual missão? A mesma de Jesus. Padre, como é que nós vamos saber qual é a missão de Jesus? Ora, vai no Evangelho que ele fala. Lucas 4, quando ele desenrolou o livro do Isaías e leu para aquele povaréu que estava lá: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me ungiu, batismo no Espírito, e me enviou para, anunciar a boa nova aos pobres, anunciar uma palavra. E aqui é muito interessante, se você retomar o texto de São Lucas, você vai ver que a palavra forte naquele texto é o anúncio. Que tudo que Jesus diz que vai acontecer é consequência do anúncio. Ele vai anunciar a boa nova, ele vai comunicar uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que liberta da cegueira. Ele vai anunciar a todos um ano da graça, o tempo da graça. É essa missão que ele está dando a mim e a você no dia de Pentecostes. Por isso ele evocou: como meu Pai me enviou, assim também, do mesmo jeito, eu envio vocês.
Por isso, ele repete o ato criador do Pai, sopra: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. E 2 vezes ele já tinha dito: a paz, o shalom, a cura, a restauração esteja no coração de vocês. Meus irmãos, diante dessas leituras explícitas, diante dessas orações, diante dessa liturgia solene de Pentecostes, há que se perguntar novamente: então, por que é que tantas e tantas vezes nós não experienciamos, nós não vemos, porque não é uma coisa intimista? A liturgia de hoje está falando que a ação do Espírito Santo em nós não é algo íntimo, não é eu dizer eu tenho o Espírito Santo, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Está dizendo que é manifestação, está dizendo que é dom, fala dos frutos, então é algo que dá de se ver, é perceptível. E o que é que as pessoas estão percebendo em nós? Meu Deus do céu! Por que será que o Papa João Paulo II, nesse Pentecoste, completando a sua 100ª viagem, foi capaz de viajar o mundo inteiro, de se comunicar nas mais diversas línguas? Porque o Papa entendeu muito bem, sendo o homem que ele é, cheio do Espírito Santo. Não nos esqueçamos, o Padre Jonas é testemunho disso, de que o Papa João Paulo II participava do grupo de oração na Catedral de Cracóvia, e lá as pessoas oravam por ele, os leigos punham a mão na cabeça do cardeal, ele pedia que rezassem por ele. Esse homem que é um homem cheio do Espírito Santo, e que manifestou esse seu amor ao Espírito na sua encíclica sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificanti, é o Senhor que dá a vida. Esse homem que anunciou ao mundo a redenção de Jesus e que convocou o mundo para celebrar os 2000 anos de redenção. Esse homem que saiu pelo mundo anunciando e pedindo perdão. O mesmo contexto desse evangelho: a quem perdoa os pecados. O Papa, aquele que tem o poder da chave, aquele que tem o poder de ligar e de desligar, ele foi capaz de se humilhar, de entrar em mesquita e beijar o chão da mesquita, de ir em tudo quanto é canto e recanto desse mundo, e com toda humildade pedir perdão pelos erros dele, da igreja e do mundo inteiro. Esse homem, o homem do Espírito, o homem que proclamou que era inteiro de Maria, não poderia ser diferente. Pois esse homem está fazendo isso, esse esforço sobre-humano. Ninguém consegue entender por que é que o Papa João Paulo II faz o que faz. Mas se nós soubermos ler os sinais dos tempos, nós compreendemos: o Papa tem pressa. Mais do que pressa, o Papa tem dentro do coração a continuação do discurso de Pedro, e também a continuação daquele fogo que queimou o coração de Pedro, quando o sumo sacerdote disse para ele que ele tinha que calar a boca, que eles não podiam falar, não falar nada. E o Pedro virou para ele e falou: nós temos que obedecer a Deus e não aos homens, porque tem um fogo que queima aqui dentro que não tem extintor no mundo que é capaz de apagar. É por isso, gente, que ele vai sem poder ir. E ele vai e chega sempre antes. Eu e o Padre Jonas presenciamos e testemunhamos isso lá no Canadá. Todos os encontros com os jovens, o Papa chegou antes da hora. Todos eles. Como que é aquele que chega primeiro. E vai para quê? Com tanta dor. Os médicos canadenses publicaram na quarta-feira, o Papa chegou lá na terça, no jornal. O Reinaldo leu lá no quarto do hotel, eu estava junto com ele no mesmo quarto. Ele leu lá a manchete, os médicos canadenses admirados. Como que um homem que tem essas enfermidades todas desce do avião daquele jeito, fala como falou, viaja, atravessa o oceano, chega lá, parece que ele está em casa, e chega lá, parece que ele está na casa dele. Por que ele faz isso?
Porque ele tem esse fogo do Espírito Santo queimando no coração, porque ele tem esse amor absurdamente maravilhoso para com a Eucaristia, que ele demonstrou novamente nesse último documento, que ele está convocando a igreja para, não o fim, mas para o começo de um novo tempo. Ele está nos convocando, e como ele pediu a Deus essa graça, ele já entrou, nós já estamos vivendo, a igreja já está respirando esse novo tempo, inaugurado no sofrimento, na dor, na bala do aliaca, nas doenças que o mundo tentou jogar para ele, mas o tempo todo, o fogo do Espírito dentro do coração desse homem é e foi e continuará sendo infinitamente maior. E por que ele vai no mundo inteiro? Para convidar o mundo a quê? A experimentar a comunhão eucarística. O mundo inteiro se desloca. Há lugares que chegaram a 4, 5 milhões de pessoas. Para ver quem? Ver um ancião convocando as pessoas e mostrando: não existe nenhuma possibilidade da plenitude do Espírito Santo se nós nos apartamos dessa mesa que é o próprio Cristo Jesus, se nós não nos alimentamos com a Eucaristia, se nós não tivermos a coragem de testemunhar essa unidade. Meus irmãos, o Papa João Paulo II está tentando fazer a unidade, e esse é um dos objetivos dele. Como é que um homem de 83 anos, ao invés de ficar olhando para trás e dizendo que saudade do meu tempo, ele está olhando para o futuro, ele está olhando para frente? Um dos objetivos dele nessa viagem, a 100ª, é uma possibilidade de uma comunhão maior com a igreja ortodoxa, para que ele possa ir na Rússia. Ele quer ir lá, talvez porque ele sabe que a coisa está tão russa que ele tem que dar um jeito de ir lá, mas que ele quer ir, ele quer. Meus irmãos, enquanto nós não compreendemos que isso que a igreja está rezando não é teoria, mas que isso só acontece na medida em que cada um de nós toma consciência que precisa ser comunidade. Essa é a palavra forte do céu. Quando perguntaram a um grande mestre chinês qual é a diferença do céu e do inferno, ele falou: nenhuma. Vai, que jeito que é o inferno então? Ele falou: o inferno é um lugar onde tem uma panela enorme de arroz, e quanto mais cozinha arroz, mais tem arroz, arroz não acaba. Aí o chinês adora falar arroz. Nossa, mas então lá é bom. Olha só que tem um detalhe: quando a pessoa morre, toma-se a medida dela, ou do tamanho do corpo ou da língua, qual for maior, e com essa metragem cria-se um cabo fixo de colher. Você tem 1,70 m, assim que você chega lá, a outra vida, é fundido na sua mão o cabo de uma colher que tem 1,70 m, 1,80 m, conforme o seu tamanho. Então no inferno é terrível, porque tem arroz sobrando, arroz delicioso, mas as pessoas não conseguem comer, porque o braço é muito comprido. Então enfia lá na panela, e quando vai virar, não faz a volta. É igual antigamente, quando a gente ia de carro para Ubatuba, tinha que ir nas curvas, parar, fazer manobra lá, e mandar ferro. Então é um inferno, porque como a pessoa, além de ela ter comida ali, passa, mas aí é só você pôr a mão para trás e ir lá e comer na boca, no coxo. Muito fogo perto não chega perto, por isso ganha cunhazão comprido. Mas então é um inferno, é terrível. Tem gente que tenta então pegar a colher e jogar para cima para apanhar no ar. Aí queima os olhos, a pessoa fica cega, entra aquele arroz quente no nariz.
E vai virando aquele cabão, mete na pessoa que está lá atrás, o outro fica com raiva e mete a cabeça dela. É a briga das colheres, aquilo é um terror. Pro credo lá é muito ruim. É ruim sim, não vai para lá, não quero ir para lá. Muito ruim. Péssimo. Falou, mestre, e o céu? Céu também. Panelão e arroz. Ah, mas lá o fogo é menor. Não, fogo é igual. Lá fogo maior, que é fogo do Espírito. Pai fogo aí. E o braço? Mesma coisa. Deus é justo. Ué. Então eu tenho 1,72 m, a minha colher é 1,72 m. Sim, só se língua maior aumenta a colher. Tem alguns aí, hein? Vai pegar uma colherzinha pequenininha. Isso que eu pensei. Ah, então já sei. É igual essas antenas automáticas de carro. Vem com um controle remoto. A hora que você estica, pega, aperta o botão. Não. Dobrável. Não. Pois então é igual. Mais ou menos. Então qual é a grande diferença? Diferença é o povo que está lá dentro. Como a pessoa não consegue dobrar braço para comer, então a pessoa pega a colher, põe na boca do irmão. O irmão alimentado pega a colher, põe na boca do outro. Põe na boca do outro, põe na boca, 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 põe na boca. Mas isso não se aprende depois da morte. O mundo moderno está treinando você para que você tenha a colher mais comprida para pegar mais e mais arroz, feijão, dinheiro, tudo. Que você tenha uma colher de marca, uma colher famosa, uma colher de grife. Que você tenha, os ricos então, que é uma colher com ouro, diamante. O mundo está ensinando você a ter colheres quilométricas. Porque cada um tem que pensar em si. E a não aprendendo a tratar um na boca do outro. Nós temos a comida e passamos fome. Ô meus irmãos, vamos falar a verdade. Com dor no coração, mas vamos falar a verdade. Não é o que está acontecendo na nossa igreja católica? Onde nós temos não a panela, nós temos um cálice, uma âmbula, não um arroz, mas o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos. Onde nós temos o fogo do Espírito Santo. Onde nós temos o céu antecipado, como a oração nos ensina hoje. O Senhor nos deu hoje os dons do céu. E no entanto, por que esse inferno no qual tantas pessoas católicas estão vivendo? O inferno das drogas, o inferno da depressão, o inferno das brigas, o inferno da prostituição, o inferno do homossexualismo, o inferno da discórdia, da divisão. Por quê? Porque em famílias que se dizem católicas, em comunidades que se dizem católicas, porque nós não estamos aprendendo a partilhar, e não estamos aprendendo a partilhar porque o encardido, como ele não pode cessar o fogo, nem no inferno ele pode cessar. Por isso, não pense que o arroz que está lá no inferno é coisa do encardido, não. Aquilo lá é os dons irrevogáveis que a gente ganha de Deus, que nem no inferno tem como você perdê-lo. Não é o encardido que dá aquele arroz, não. Ele só ensina você, só treina você a não aprender a partilhar. Fala, eu vou dar arroz para o outro, ele engorda, fica forte. Aqui Deus quer que a gente seja bom, mas a gente não pode ser bobo, vá se catar. E alguns estão catando esse arroz jogado no chão, as migalhas que o encardido está deixando. Porque ele ensina a autossuficiência, e esse é um pecado que nos leva à resistência ao Espírito, como o Papa João Paulo II chama na encíclica
Domini et vivificantem, o Senhor que dá a vida. Ele fala daqueles que resistem ao Espírito Santo, produzem os frutos da resistência. E a primeira grande resistência que produz em nós, então, esses frutos terríveis, chama-se autossuficiência. Eu não preciso dos outros. Eu não preciso de ninguém. Para que eu preciso da satisfação da minha vida? Comprei, paguei com meu dinheiro, é meu, faço o que eu quero. Graças a Deus não devo nada para ninguém. Eu não preciso do outro. Esse é o grande ensinamento que o encardido faz hoje no mundo. Eu não preciso de você. E outra, não seja um obstáculo na minha vida, porque se você for um obstáculo na minha vida, eu mando eliminar você ou eu mesmo me elimino. E a imprensa tem mostrado, azar se é o filho que é obstáculo para o pai. Outro dia um pai matou um filho e a mãe deu razão para o pai. Isso é verdade, ele não aguentava mais mesmo, não tinha outro jeito a não ser matar. Um pai que mata um filho, filho que mata pai, neto que mata avô, que mata avó. Pais matando 3, 4 milhões de crianças por ano nesse país através do aborto. Porque eu não preciso, você é obstáculo para mim, eu elimino você. E quanto maior for o cabo da minha colher, você sai da frente que eu vou arrebentando essa estuda. Não é isso que nós estamos aprendendo? A riqueza, o bem-estar da sociedade, dom de Deus, que deveria multiplicar-se em graça para o mundo, leva as pessoas a um fechamento. Hoje as pessoas moram em prédios. A única coisa que separa um vizinho do outro são 15 centímetros, 20 centímetros numa parede. Às vezes a cama da pessoa está aqui encostada na parede, do outro lado a cama do outro encostada, só esse tamaninho aqui. E nunca um visitou o outro, porque eu não preciso. Eu não preciso nem sair para comer. Eu ligo no meu celular, diz que pizza. Comida chinesa, né? Manda uma caixinha de comida para mim, que eu quero comida. Bem na minha casa, não precisa ir. Posso comprar pela internet. Eu não preciso mais sair para ir no cinema. Eu ou assino um canal que tenha filme, ou eu compro já o meu DVD e assisto em casa. Por que eu vou me incomodar, tem que sair? Mesma coisa, religião, eu crio o meu altarzinho. Eu tenho aqui meu altar, onde eu queimo meu incenso, onde eu fico sentado meia hora no calcanhar, embaixo aqui dessa pirâmide, onde eu tenho os meus florais de bar, de bé, de bi, de bó, onde eu vou fazer isso, eu tomo aqui os meus sais, eu vou acendendo as minhas velas coloridas, porque vai defumando o meu ambiente, eu crio a minha espiritualidade, eu tenho minhas pedras aqui espalhadas na parede, eu não vou estar na igreja, porque o que adianta a gente ir na igreja? Porque tem gente que vai na igreja, vai, reza, não adianta nada, parece que quanto mais você reza, mais assombração aparece. Então, ao menos eu não estou lá criticando a vida alheia, porque eu conheço inclusive uma mulher que ia na missa, o que deu? Está lá doente. A minha mãe mesmo era católica, aquela coisa medonha, morreu de câncer. Eu não vou, eu quero criar a minha religiãozinha. Eu sou muito católico. Assisto a missa na televisão. Tudo. Mas eu não preciso de comunidade. Comunidade incomoda. E eu não quero ser incomodado. Eu não preciso. Ah, que saudade dos meus tempos de moleque no Biguá. Nós era pobre. Era tão bom. Porque a pobreza ensinava duas coisas. Primeira coisa que a pobreza ensina: eu preciso dos outros. Segunda coisa que a pobreza ensina: o melhor que eu tiver é para os outros. Eu, quando era pequeno, eu não entendia mamãe. Melhor toalha de banho nós usava? Era para visita. Cobertor novo vai para onde? Quarto da visita. Travesseiro novo, visita. Eu não entendi aquilo. Hoje eu entendo. Já falei para minha mãe e para meu pai. A primeira Betânia que eu tive foi minha casa. Eu aprendi a ser Betânia com papai e mamãe, que dava o seu melhor para a visita. Chegava uma visita, a gente olhava a mãe. Já tinha que esse código também, né? Não tinha celular, mas tinha um molecular.
E às vezes o moleque lá era eu. A mãe manda o moleque lá. Então a mãe dava um sinal. Quando chega uma tia, por exemplo, uma tia mais refinada, mais chique, né? Aí a gente via a mãe assim disfarçando, como se fosse lá fora buscar lenha. A gente já sabia, era código, né? Aí a gente ia lá. A mãe falava assim: ó, meu filho, monta no cavalo aí. Vai lá na casa do fulano, fala para emprestar lá 1/2 quilo de arroz. Se tiver açúcar também. Porque nós comia quireira. E era bom demais, né? Porque quireira era sopa, não precisava mastigar. Eu comia 4, 5 pratos assim na casa de quireira. Beleza, por isso, pô, forte. E às vezes se chegava na casa da tia ou na casa da comadre, a mamãe mandou pedir, só não tem arroz para arrumar para ela. Ah, eu tenho que sim. Pediu, só não tem açúcar. Ah, fala que não tem. Olha bem, desculpa, viu? Ontem mesmo eu mandei o resto do açúcar que eu tinha para a comadre fulana. Dá uma pissadinha na casa desse cano que vai dar a tia. A gente ia lá, falava: olha, eu estive lá na casa fulano, lá não tem. Ah, eu tenho sim. Leva sua mãe, vai com Deus, viu? Nossa Senhora ajuda, viu? Vai com Deus, viu? E a gente ia com Deus e Nossa Senhora junto no cavalo. Ah, a gente chegava, já disfarçava. A mãe era muito inteligente também, já deixava a visita na sala, que era para a gente chegar lá da cozinha. Por isso que na casa da gente não tinha chave. Tinha aquele ganchinho assim que você abria por fora, que puxava a cordinha. Entrava, punha lá, já punha na lata, que já sabia a cor da lata para guardar, né? Ó. Quando a mãe vinha, fazia comida, que delícia, a visita adorava. A tia voltava para a cidade dela falando bem da gente, né? E a mãe ficava feliz. O dia que chegava o pagamento do leite, a mãe já separava para a gente pagar. E sempre punha um pouquinho a mais. Tristeza também quando matava porco. Matava porco. O lombo, pernil, você via em cima da mesa, separado. Vai pro tio, pra tia, pro fulano. Pra gente ficava pé, cabeça. O suan era a coluna vertebral do porco todinho. As tripas. Ah, e a mamãe punha lá sem vinagre. Vinagre, acho que nem tinha vinagre. Punha fubá e limão. Lavava. Chegava de noite, a gente fazia festa. Arrumava os canudinhos assim de bambu. A gente ia soprar as tripas. Amarrava, né? A Célia segurava numa ponta e eu soprava. Pendurava no fumeiro. Bonito aquelas tripas grossas, que ficavam aquelas coisas assim, 3, 4 gomos. Fazia chouriço, paquera, essas coisas que a gente comia. O bife de fígado, né? Que aquele bife de primeiro ia para cada tia. O melhor, por quê? Porque não tinha geladeira, você guardar, você ia perder. Você tinha que aprender a partilhar para não perder. Mas, gente, que coisa boa quando você acordava cedinho com aquela música maravilhosa. O porco berrando na casa do vizinho. Aquilo era um aviso. A gente ia para a escola entusiasmado. Voltava da escola, é hoje. Porque sabia aquela música. E aí tinha vantagem, sabe por quê? Você matava um porco a cada 2, 3 meses. Porque o interessante era a banha, para cozinhar, para conservar o resto da carne. Mas você escutava aquela música quase toda semana. Porque até combinava. Ah, não, fulano matou porco semana passada, deixa para marcar, matar na semana que vem. E a gente escutava na casa do... Às vezes aqui é longe. Oh, obrigado, Senhor. A tristeza do porco era a alegria nossa. Sabia, chegava da escola. Ah, que bifão.
E certinho um pedaço para cada um, igualzinho. Tanto faz se o filho estava ou não estava na hora, o pedaço dele era tirado igual. A pobreza ensinava que quem não partilha, perde. É isso que a Eucaristia ensina. Se você não partilha, nós estamos perdendo a força dos dons do Espírito em nós, porque não partilhamos. Que tristeza. A autossuficiência, que é a arma número 1 do encardido, ela acaba gerando então as máscaras. Eu não preciso do outro, eu não preciso de você. Eu uso você. E uso você porque eu precisar. Eu pago. Quero transar com você, eu pago. Quero que você faça isso para mim, eu pago. Se você não fizer, o outro faz. Escolhe, não quer fazer, tem quem faça. Não quer trabalhar por esse valor? Tem quem queira. Eu uso as pessoas. E as pessoas, hoje a vida humana vale menos do que um cigarro de maconha. Mata-se por bobagem. Com que facilidade se assassina as pessoas? Morre muito mais gente nas capitais brasileiras num final de semana do que em toda a guerra que está acontecendo na Terra Santa há quantos anos? E eles contam aí essas notícias lá porque está longe aí, ainda ajuda que aí ninguém vai na terra de Jesus. E quanto mais longe da terra de Jesus, mais longe de Jesus na nossa terra. Mas meus irmãos, hoje, ou nós tomamos um chá de vergonha na cara, ou nós temos que ter a coragem de começar a romper com esse cristianismo falso. O único jeito da gente colocar em operação os carismas. Por que que as pessoas hoje não estão mais vendo? Dá de ver, manifestação, dá de perceber. A começar do carisma das línguas, das profecias, quase não se vê mais profecias. Você vai em cenáculos, em grupos de oração que não tem profecia, que não tem palavra de sabedoria. Ontem Padre Jonas nos trouxe, não sei se todos perceberam, depois da comunhão, Padre Jonas nos fez uma profecia, em linguagem de profeta, falando na primeira pessoa, dizendo para nós que o Pai estava, dizendo para nós que o Pai não, Padre Jonas usando a sua boca, falava-nos como o Pai, dizendo: eu coloco sobre vocês hoje o meu espírito de glória. E quantos de nós nos apossamos dessa palavra? Porque a palavra de Deus é uma proposta, e então exige uma resposta. Deus propõe, mas se você não responde, se você não toma posse desse espírito de glória, você vai continuar com esse espírito de porco, com esse espírito de destruição, de mágoa, para baixo, caído, como ele demonstrou hoje. Porque quantos e quantos de nós não tomamos posse da profecia? Nem sabemos quando é uma profecia. A profecia não mexe mais conosco. A palavra de sabedoria, a visão de sabedoria não mexe mais. Quantos hoje são aqueles que nem estão em grupo de oração, vão ensinar, mas nem sabem o que é uma palavra de sabedoria, porque falta esse sabor. Sabedoria vem de sabor e não de saber. Como é que as pessoas ficaram abismadas, e foi comentário nesse país inteiro, as visões que tiveram nesse cenáculo, nesse palco, nesse altar, quando o De Grandes dava a mão para alguém e saía caminhando com um paralítico, com uma pessoa enferma, e quanta gente comentou isso como uma coisa inédita. Está na hora da gente reproduzir isso, e eu digo a você, quando se une em comunidade, isso é possível, e eu tenho experimentado isso. E ontem, alguns exemplos desses milagres pudemos partilhar com vocês. Eu contava com o Padre Zé Augusto e o Padre Jonas ontem, que uma vez celebrando a missa em Juazeiro do Norte, na igreja do Sagrado Coração, numa primeira sexta, logo no início da missa eu disse: vamos todos ficar de pé e louvar o Senhor. Levantaram 2 paralíticos da cadeira de rodas e começaram a louvar o Senhor. Mas acontece e gente, essa é uma das grandes tristezas do coração de Jesus hoje, porque ele confessou para Santa Margarida Maria que ele tinha o coração triste.
Nossa Senhora quase que em todas as aparições já contou quantas vezes o coração de Jesus e do Pai estava triste, e quantas vezes ela apareceu até cheia de lágrimas por causa dessa tristeza, porque o Pai está derramando, Jesus está derramando, o Espírito está derramando. Você pode pedir o Espírito Santo tanto para o Pai, quanto para o Filho, quanto para o próprio Espírito, quanto para os três, porque eles não se largam, eles estão grudadinhos, tanto faz, não fica com ciúme. Você tem uma intimidade maior com o Pai, peça para o Pai. Se você tem uma intimidade maior com Jesus, peça para Jesus. Se é com o Espírito, peça para Ele mesmo. E Ele vem, e quando Ele vem, Ele nos traz junto o Pai e o Filho, a Trindade Santa que habita em nós. Mas a grande tristeza do coração desse Pai, do coração do Espírito, e o Espírito fica triste sim, porque São Paulo diz para a gente não entristecer o Espírito Santo, e nós o entristecemos quando por nos isolarmos na autossuficiência, nos grupinhos, nos individualismos, onde cada um só pensa em si, onde nós perdemos a dimensão de igreja, de comunidade. O Espírito está triste, porque é por isso mesmo que tantas e tantas vezes os dons do Espírito Santo não estão sendo visíveis. E vou dizer uma coisa a vocês, às vezes até mesmo em nossos encontros como estes, porque tem pessoas que só pensam em si, ela só quer saber dela, ela chega a hora que quer, ela faz o barulho que quer. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe por que os pregadores entram por uma porta lateral e não pelo meio do povo? Não é porque quer ficar longe de vocês, vocês nos conhecem. Quem me conhece, conhece Padre Jonas, conhece todos nós. Mas é porque nós sabemos da grandiosidade da missão que nos espera, porque nós queremos estar em oração. Antes nós queremos estar em profunda comunhão de oração com Deus, porque somente ouvindo a Deus eu posso falar para vocês, senão a minha palavra vai ser uma palavra podre, vai ser uma palavra pobre. Mas quantas e quantas vezes a gente perde a unção da pregação, porque a gente se irrita com aquela pessoa que só pensa em si, e fica berrando e brigando, porque eu quero que o senhor faz isso, eu quero que o senhor faz aquilo, eu quero tirar o retrato do senhor, o senhor vem cá, eu quero que o senhor faz isso, aquilo. Eu vim aqui e você veio aqui para quê? Para que a igreja cresça. Nós não queremos nos isolar de ninguém. E repito, aqui fala em meu nome e em nome desse Pai que eu amo tanto, que é o Padre Jonas. Vocês nos conhecem, sabem muito bem quem nós somos, do jeito que nós vivemos. Meus filhos sabem como eu vivo, estou lá no meio deles, trabalho com eles, capino com eles, como na minha mesa com eles, sou deles, eles igualzinho. Meus cachorros ficam no meu colo. Mas quando, meus irmãos, a gente se isola, não é para fechar, é para poder estar em comunhão com esse Deus. Quantas vezes eu digo a vocês, eu celebro a missa carismática em alguns lugares. Quantas vezes antes da missa eu tenho que pedir muita misericórdia de Deus, para não mandar para os quintos dos infernos algumas pessoas que estão na sacristia. Estou falando a verdade a vocês, porque a começar dos ministros da equipe de música, é gente ensaiando o instrumento, é gente afinando a viola antes da hora, é o pessoal nessa questão, quem que vai ser, quem que leva a bacia, quem que leva isso, quem que leva aquilo, quem que leva, e você quer lá, o Espírito Santo vem e fala, eu quero falar. Às vezes você está ajoelhado, com o texto na mão. O Sandro sabe, lá em Guarapuava eu entro no túnel, eu gosto de ficar no cantinho ajoelhado lá, rezando com eles o texto da misericórdia que é antes, pedindo, Senhor, unja-me. Eu sei a miséria que eu sou, gente. Eu sei que se eu não deixar o Espírito Santo falar em mim, eu só falo porcaria para vocês. Eu não tenho nada, de mim vocês não esperam nada. Do Padre Léo, vocês esperam só o que não presta. Então se eu tenho que dar alguma coisa de bom para vocês, eu tenho que estar em comunhão com esse Espírito Santo. Eu sei disso. E quantas vezes você não pode dar isso? Por quê? Por causa de uns espíritos de porco que vai criando um... E aí aquela pessoa é a primeira, depois de sair e fala, que adianta você chegar perto, nem chegar pela gente, orgulhoso, aí você... Nós perdemos grandes coisas por causa de pequenas bobagens, e nós não podemos mais perder grandes coisas. E nós estamos falando de plenitude do Espírito Santo que quer se derramar sobre o mundo inteiro. Não é só sobre o fulano, o ciclano e o beltrano, mas quer derramar através de mim e de você. E hoje aqui nós estamos falando através de um altar sagrado e consagrado, profetizado, santificado, que hoje atinge o mundo inteiro.
Meus irmãos, você está participando de uma obra que está cumprindo já uma grande parte desse processo de evangelização, de anunciar ao mundo inteiro. Não vamos perder tempo, não vamos perder grandes dons por pequenas bobagens. E grandes dons se perdem por pequenas bobagens. Os maiores inimigos da ciência que mais mata a humanidade são os menores vírus, pequenininhos. Essa pneumonia asiática, que é terrível, porque além da pneumonia você fica com azia, por isso que tem esse nome, asiática. Essa pneumonia já fez mais estrago nesses países, incluído o Canadá, do que o atentado das torres do World Trade Center. A economia do mundo asiático perdeu já não sei quantos %. Pneumonia. O homem do terceiro milênio, a ciência do terceiro milênio, que é capaz de tirar retrato da criança dentro da mãe, que é capaz de clonar uma mula, não é capaz de derrotar a pneumonia. Doença simples, matando muita gente. O fenômeno está também acontecendo na igreja. Há uma pneumonia. Esse pulmão da igreja, esse coração da igreja, que somos nós, estamos perdendo, e perdendo por bobagem. Grandes dons nós estamos perdendo por pequenas bobagens. Comunidades que estão se destruindo por causa de fofoca, por causa de intriga, de gente frustrada, de gente atazanada, que a única coisa que sabe fazer é mal da vida alheia. É hora da gente se unir. Mas para isso eu preciso saber, eu preciso de você, você de você, você de você, e cada um precisa um do outro, para que se realize essa plenitude, os prodígios de um novo Pentecostes hoje. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, tome posse dessa graça hoje em sua vida. Não vamos perder mais tempo, nós temos muita coisa a fazer. Jesus não estava doido quando disse que nos entregava a mesma missão que o Pai lhe entregou. Hoje Jesus olha para mim, Léo. Eu escutei ele falando para mim: como meu Pai me enviou, eu envio você, Léo. O senhor, eu? Sabe que o senhor não errou? Olha na Bíblia aí para ver se o endereço não é outro. É você, você. Mas Senhor, eu sou esse monte de bosta, Senhor. Eu sou tão pecador, Senhor. É você. Senhor, eu sou escravo de tantos pecados. Ótimo, eu prometi que ia derramar o Espírito sobre os escravos. Então você é candidato número 1. Senhor, mas eu sou fraco. Melhor ainda, na vigília eu já falei que o Espírito vem em socorro, em auxílio à nossa fraqueza. Então você é o candidato ideal. E qual é a única coisa que eu tenho que fazer, Senhor? Tira a máscara, Léo. Tira a máscara da autossuficiência, da hipocrisia. Começa a se abrir às pessoas. Você não é autossuficiente, você não é completo. Não pense que você é o único no mundo que sabe fazer o que você faz, não. Se você desaparecer hoje, daqui 15 dias, ninguém não vai estar nem aí para você. Aproveita enquanto você está vivo, enquanto é tempo. Cada um de nós podia ajudar e pode ainda. E cada um aqui tem uma porção de dons, mas o que eu mais vejo é dom sufocado. Eu vejo na minha comunidade quantas vezes, quando se perde o principal, que é Jesus, briga-se por qualquer bobagem. Quem não tem problema, cria. E quem cria problema se enrosca diante de qualquer porcaria. Quem não sabe para onde vai, para e enrosca em qualquer galhadinha. Agora quem sabe para onde vai, vai arrebentando tudo que vier pela frente. Vai, porque eu sei aonde vai. Eu sei, eu fui enviado. Quem que mandou você? Jesus me mandou. Eu estava lá. Quem está mandando você? Jesus. É por isso que você chama cristão. Talvez você tenha um problema de linguagem, que tinha um sobrinho meu, minha irmã também tinha esse problema. Ela falava que nós éramos tudo tristão. Em nossa casa todos são tristão. Talvez a Zanete estava profetizando: não seja um cristão. Suba essa crista. Seja de fato um cristão. Então agora vamos terminar esse momento de pregação esticando a nossa colher.
E eu não queria que você esticasse tão longe assim. A única coisa que eu queria que você fizesse é que ficasse de pé e esticasse essa colher suficientemente longe para alcançar o ombro da pessoa que está do seu lado direito agora. E você orasse por ela pedindo: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que aconteça de fato hoje no coração desse meu irmão e dessa minha irmã os prodígios de um novo Pentecostes. Oraçãozinha michuruca. Solta a voz. Você que está em casa, eu quero rezar por você que está em casa. Eu estico a minha mão também em direção a você. Nós sacerdotes esticamos nossa mão na direção desse povo, das pessoas que estão em casa. Eu queria esticar a minha mão agora e sei que o amor de Deus pode levá-la até você que está aí, diante dessa televisão, diante desse computador. Você que está agora nessa noite em outro país. É a você que eu suplico agora. O Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça com que esse meu irmão entenda essa língua. Na língua dele eu te peço, Pai, batiza-o no teu Espírito Santo. Venha sobre ele, ó Pai, uma nova efusão do Espírito Santo, tirando sobretudo a sua autossuficiência, tirando sobretudo essa casca de hipocrisia que está impedindo esse irmão e essa irmã de viver a plenitude do Espírito. Solte sua voz e peça. Mas esse lugar tem que tremer. A oração da igreja tem que fazer o mundo tremer. Peça agora a essa pessoa: oh Pai amado, Pai querido, derrame sobre esse meu irmão, essa minha irmã, os carismas do Espírito Santo. Revista-o com os dons do Espírito. Coloque profecia em sua boca, sabedoria em seu coração, discernimento em sua inteligência, ciência em sua fé. Coloque, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, a interpretação das línguas em seu coração, as línguas em sua boca, o milagre em suas mãos, a cura em sua comunidade. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça com que cada um desses irmãos e dessas irmãs se tornem bêbados, embriagados do Teu Espírito Santo, que esmurrem a porta hoje para pedir um novo Pentecostes, esse novo Pentecostes que já chegou. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu repito hoje as palavras de Sua Santidade o Papa João Paulo II, pedindo hoje os prodígios de um novo Pentecostes, como no início da pregação do Evangelho. Pregações que geram vida, muitas conversões, que nasça, Pai, através desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, novas comunidades, comunidades ardentes, comunidades fervorosas, comunidades verdadeiramente carismáticas, de irmãos e irmãs que ao caminharem pela vida também possa fazer com que o mundo, como os pagãos diziam, possam hoje proclamar: vede como se ama. Oh Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus nós pedimos, com a Tua igreja nós suplicamos, que se realize hoje no coração dos fiéis da igreja e do mundo. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, nesse momento, às 16h20 desse dia 8 de junho, no coração dos fiéis, ó Pai, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Estique sua mão agora, o suficiente para tocar o irmão ou a irmã que está à sua esquerda. E isso que nós pedimos agora, você vai pedir de um jeito novo por esse irmão, por essa irmã. Peça, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toque agora nesse meu irmão, nessa minha irmã, com o dom do Espírito Santo. Venha hoje, nessa tarde, ó Pai,
e derrama sobre esse irmão e essa irmã uma porção dobrada do seu Espírito Santo. Sim, Pai Santo, para que esse meu irmão e essa minha irmã, ao voltar para a sua comunidade, a exemplo de Saul, possa encontrar os irmãos profetizando, orando, cantando, delirando no Espírito, e que através desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, aqui nesse rincão e nos rincões desse país e desse mundo, ó Pai, como a liturgia de hoje nos pede, sobre a extensão de toda a terra, ó Pai, nós pedimos os prodígios de um novo Pentecostes. Com o Papa Paulo VI nós dizemos: a igreja precisa, necessita, e o mundo mais ainda, urgentemente, deste perene Pentecostes, Pai. Pai, nós suplicamos que os dons, os frutos e os carismas do Espírito, infusos, hierárquicos e carismáticos, possam de fato serem visíveis na tua igreja, nos bispos, homens que têm a plenitude do Espírito por ordenação, nos sacerdotes, nos diáconos, nos religiosos, nas religiosas, nos consagrados e consagradas, nas comunidades, nos meios de comunicação social, no coração daqueles que estão à frente da política, da economia, do mundo, dos professores, dos mestres, dos doutores. Vem, Espírito Santo. Acima de tudo nós pedimos, ó Pai, essa nova efusão do Teu Espírito Santo sobre esse meu irmão e essa minha irmã, escravo e escrava do pecado, escravo e escrava dos vícios, escravo e escrava do sexo, escravo e escrava de si mesma, de si mesmo, do seu orgulho, escravos da prepotência, escravos da mentira, escravos da hipocrisia. Prometestes, ó Pai, pela boca do profeta Joel, e São Paulo nos confirmava hoje de manhã, que o Senhor não nos deu um espírito de escravidão. Então nós suplicamos esse espírito de liberdade plena para nós que somos escravos e escravas, desde o maior até o menor de todos os vícios, porque nós cristãos temos que ser homens e mulheres completamente livres. Pai, que erga agora do coração dos fiéis, como o vermelho que inflama o fogo, reinflama hoje, ó Pai, reaviva os carismas, fecunda com Teu Espírito Santo esse desejo, e que ele se transforme numa vontade. Levanta, Pai, de todo desânimo, enche esses corações com entusiasmo, com alegria, com intrepidez, com desassombro, com valentia. Tire todo medo, toda insegurança, toda vergonha, toda justificativa, todo falso intelectualismo, todas as explicações desse psicologicismo carismático, Pai. Liberta e dá-nos, ó Pai, a exemplo de Sua Santidade o Papa João Paulo, a força de não nos deixarmos vencer pelos obstáculos. Dá-nos, ó Pai, a certeza de que quanto maior a aflição do mundo, maior tem que ser a coragem que o Senhor nos dá, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é vencedor do mundo, e contigo nós somos mais do que vencedores. Hoje, Pai, dá-nos a graça de celebrar a vitória, a Tua vitória em nossa vida, Pai, que hoje nós possamos proclamar: sim, ó Pai, nada, nada nos separou do Teu amor, nem a morte, nem a angústia, nem a tristeza, nem nada, nem ninguém, porque Seu amor venceu em nós, e em Ti nós somos mais do que vencedores. Por fim, meu irmão, minha irmã,
Estenda sua mão agora, o suficiente para alcançar sua casa, as pessoas que ficaram na sua cidade, os doentes, seus familiares, os drogados, os prostituídos, os marginalizados, aquela pessoa que está sofrendo de dores terríveis agora no leito de um hospital da sua casa. Que a sua mão chegue agora, levando o seu coração até o sacerdote da sua comunidade, o bispo da sua diocese, os diáconos, os casais, os consagrados, as diversas comunidades que se espalham pelo mundo afora, porque hoje é dia de rezar pelo mundo inteiro. E suplica, ó Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça chegar agora ao coração do mundo, através da canção nova, uma canção nova para o mundo, Pai. A novidade absoluta do Espírito. Sim, Pai, dá-nos canção nova. Reza em nós, ó Pai, com uma canção nova. Uma canção que se renova a cada dia, plena, que não se envelhece nunca, que nunca vira melodia de tristeza, de lamúria, que não se envelheça pelos preconceitos, pelas brigas, pelas divisões. Pai, põe esse espírito de intrepidez nos homens e nas mulheres que estão à frente dessa obra, especialmente Padre Jonas, o Eto e Luzia, para que, Senhor, o coração dessa comunidade seja cada vez mais repleto do Espírito Santo, no discernimento, na pregação, na oração, mas também na coragem de se lançar na edificação, na construção, na expansão, sem medo, confiando que a graça de Deus é maior que a infidelidade de muitas e muitas pessoas, é maior do que até mesmo os percentuais desanimadores de muitas e muitas horas. Sim, Pai, vem com o seu Espírito Santo, com desassombro, com valentia, sobre os seminaristas, os religiosos, os consagrados, para que não desistam, Pai. Toque nesses doentes e faça chegar até hoje a eles a cura, a libertação, a restauração. Solte sua voz, solte seu coração, também você em casa, e deixe o amor do Senhor renovar, restaurar, santificar, transformar. Yala mananda yala 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 malari yala yashirika yala.